Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos no 28º domingo do tempo comum, neste domingo, dia 11 de outubro. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Mandou seus servos chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Mandou então outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para seu campo, outro para seus negócios, outros agarraram os servos, bateram neles e os mataram. O rei ficou irritado e mandou suas tropas matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, disse aos servos: A festa do casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Os servos saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou um dos convidados que não estava em traje de festa e perguntou-lhe: Meu caro, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem ficou sem responder. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrai os pés e as mãos deste homem e lançai-o fora nas trevas. Aí haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, mas poucos são escolhidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Meus queridos e amados, neste 28º domingo do tempo comum, nós nos deparamos com esta parábola que compara o reino dos céus, então, a um grande banquete de festa, a qual todos são convidados, mas não sem exigências. Participar do reino de Deus é necessário que correspondamos, assim, então, a um compromisso com a aliança com o Senhor. E aí, então, nós vemos os primeiros convidados. Quem são? São as lideranças do povo, os primeiros responsáveis por uma sociedade, então, mais justa, mais fraterna, mais solidária, mais humana. Essas lideranças, porém, recusaram, assim, o convite, alegando, então, outros compromissos.
Quantos de nós que já estamos na comunidade, que somos presença líder, quantas vezes os achamos já tão prontos e não respondemos prontamente para o reino de Deus? Porque vivemos o quê? Vivemos uma dimensão de fé, de religião, um tanto quanto legalista, um quanto tradicionalismo, ritualismo e pronto. E assim colocamos, então, tantas e tantas outras coisas mais importantes que o próprio reino de Deus à frente da nossa vida. E respondemos, infelizmente, de maneira, desculpe a expressão, mais barata, não é? Ao reino de Deus, não é? Os pobres e marginalizados aceitam o convite, não é? São então eles que se preocupam em responder ao chamado que é feito a todos, e eles se abrem assim a comprometer-se com a prática do reino de Deus, com a prática da justiça. Então não basta a nós termos o conhecimento das coisas de Deus, termos o conhecimento da doutrina, mas não colocar o evangelho vivo, vivido, praticado, atuante a nossa vida, segundo, então, a vontade de Deus, o querer de Deus. Jesus nos mostra assim, então, o rei é o Pai, não é? Convidando por meio de seus servos. Quem são os primeiros servos? Os profetas, ao banquete da aliança do seu próprio Filho com a humanidade. A salvação, o mistério, então, da redenção. O mistério, então, que se deu a aliança definitiva por Jesus no Calvário. O fez primeiro, então, com o seu povo, o pequeno resto de Israel, mas estes não o quiseram. Não aceitaram vir a este banquete. Diante da negação, o Pai não deixa assim de insistir. Já preparei o banquete e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas também desdém, então, e a escárnio, não é? E morte dos seus servos. Suscita, sim, o envio das tropas, a morte daqueles homicidas e a queima da sua cidade, Jerusalém. Assim, por outros servos, os apóstolos. Aí, então, nós temos os enviados a irem pelas encruzilhadas e a todos os caminhos, convidando a todos, sem exceção, e depois fazer discípulo entre todas as nações e batizai-os. Dirá mais tarde o próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, 19. É que fomos convidados, o resto, assim, da humanidade. Quer dizer, todos os que se encontraram maus e bons, diz a parábola, não é? A sala da festa, então, ficou cheia de convidados. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é esta grande, podemos dizer, sala, este grande salão de festa, não é? Mas mesmo assim, a questão não é somente estar na sala do casamento pelo convite, mas tem a ver também e muito
com a dignidade que se tem. É o traje que aquele não estava então vestido. Mesmo sabendo, não é, que são pobres, são estrupiados, os encontrados entre as encruzilhadas no mundo, na vida. É preciso trazer sempre a veste, não é, de festa. É a dignidade do ser batizado. É preciso que a gente esteja sempre assim, vamos dizer, nos aprontando diante da nossa vida batismal, com esta veste nupcial, esta veste, não é, que São Jerônimo, ao comentar ao respeito, ele diz: os trajes da festa são preceitos do Senhor e as obras vividas, cumpridas do Evangelho, que são então as vestiduras do homem novo. O homem novo é o homem então redimido, o homem salvo pelo sangue do Cordeiro imolado. Então é importante ter claro isto, viver assim, não é? Viver esta vida nova, este homem novo, este homem restaurado, justificado pela graça do santo batismo e o sangue do próprio Cordeiro, Jesus, o Cristo, Senhor nosso, o Filho deste então Rei, que está assim desposando a igreja, a cada um de nós. Ou seja, nós necessitamos vestir sempre esta veste, esse traje nupcial, que são as boas obras da caridade, da justiça, da verdade, acompanhadas assim, então, pela fé e pela esperança. Meus amados, este domingo 28º do tempo comum é uma, podemos dizer assim, parábola pertinente a que nós possamos olhar aí que o banquete oferecido por Deus exige de nós, então, que façamos, trabalhemos com empenho e afinco o nosso ser igreja. Muitas vezes estamos dentro da igreja, mas não somos igreja. Corpo místico de Jesus Cristo vive a prática do Evangelho, não só o escuta proclamado. Por isso é preciso também que nós lembremos de tantos e tantos que nos ensinaram e nos ensinam, santos, santas, como uma Teresa de Calcutá, que à noite, todas as noites, depois de praticamente 1 hora de adoração, ela saía às ruas de Calcutá recolhendo os moribundos. Um dia suas irmãs disseram que não estava dando, não é, 1 hora de adoração para depois sair, pensando que ia encurtar a hora de adoração. E Teresa de Calcutá então disse: passemos então a 2 horas. E agora as irmãzinhas de Calcutá rezam, adoram Jesus 4 horas na madrugada, 4 horas de adoração, e depois elas saem para buscar os moribundos, para buscar os irmãozinhos de rua, os doentes, não é? Para assim então dedicar o amor que é o Evangelho, cuidando dos pequeninos, não é? Para que tenham uma boa morte, para que sejam limpos, bem vestidos e, se é possível, então aí também evangelizados.
Então, que nós possamos olhar, não é? A palavra de Deus, questionar se estamos, de fato, vivendo comprometidos com a veste nova. E respondendo prontamente, sem desculpas, ao convite do Rei Pai para o banquete com o Filho, viver a aliança, viver o mistério celebrado da Santa Eucaristia. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo domingo na paz do Senhor Jesus.